mas com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso não precisamos temer a nada. Pensando agora no terceiro episódio de Fidelidade a toda prova, quando eu penso nisso, me vem à mente relacionamento. Eu queria que você viesse comigo nesse entendimento. Não seria estranho se um casal que acabou de se conhecer, estão na paixão, naquele amor, e estavam noivos com um casamento marcado? Imagine que esse casal, a noiva, a menina do relacionamento, resolve abrir mão da presença do noivo, abrir mão de conhecê-lo, de estar perto. Não seria estranho? É muito comum a gente, quando conhece alguém, se apaixona, querer estar perto um do outro. Pensa você aí na sua situação, você que namora, você que é casado, no primeiro momento que bateu os olhos e você quer ficar o tempo todo. Eu lembro com Carol, eu ia para os fins de semana, todo fim de semana querendo estar com ela, e é muito bom isso. E a ansiedade pelo casamento. Seria super estranho uma noiva que abre mão do período de conhecimento e de namoro, do noivado, e só pensa no casamento talvez lá para frente. E pior, abre mão do relacionamento com o noivo e resolve se entregar a outros relacionamentos. Seria uma traição, seria a coisa mais estranha, não é verdade? Pois foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 de Jeremias. Eu não vou ler tudo, mas seria bom que você lesse o capítulo 2 e o capítulo 3 para nós entendermos esse processo do que Deus estava falando com o povo de Israel através de Jeremias. Sabe, no capítulo 2, no versículo 1, o Senhor começa a lembrar de como era Israel, como era o seu povo amado, do cuidado que ele tinha. Ele fala que lembra de quando ainda era uma noiva e consagrava as primícias da colheita. Sabe, todo o carinho, toda a afeição que o Senhor tinha, um cuidado com Israel. Mas no decorrer do caminho, Israel se perdeu. Começou a se entregar para outros deuses, a abrir mão da presença do Deus vivo. Lá no capítulo 2, no versículo 11, mais específico ainda no versículo 12, ele fala assim: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. No versículo 13, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha o que Deus quis dizer ali, o que Deus estava falando com esse povo. Eles abriram mão de uma água viva, abriram mão das fontes de águas para cavarem suas próprias cisternas rotas. O povo estava não querendo mais depender do Senhor. Vem comigo no versículo 20, ainda do capítulo 2, versículo do livro de Jeremias. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Aqui o Senhor está fazendo uma grave acusação contra o povo de Israel. Ele tinha todo o cuidado com aquele povo. O povo era a menina dos olhos do Senhor. Porém, o povo de Israel abriu mão de tudo isso e começou a se entregar para outros deuses. O Senhor fala aqui que o povo se prostituía e se deitava com outros deuses. Olha que ponto que chegou a noiva de Cristo, a noiva do Senhor. Começou a se entregar ao ponto de que fala assim: não adianta você se lavar, você pode usar o branqueador melhor que tiver, o melhor sabão, que a sua roupa continua suja, você continua manchado com a sua iniquidade diante dos meus olhos. Não há nada que você faça perante mim que possa te deixar imaculada, com as vestes limpas diante de mim. O Senhor está acusando Israel aqui. Lá no capítulo 3 agora, no versículo 13, o Senhor fala assim: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus
e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. O Senhor agora fala das suas condições. Primeiro começou Israel com a querida dele, a noiva pura, a semente pura, cuidada, adornada, tinha todo um carinho. Mas a própria noiva, o próprio povo de Israel abriu mão do Senhor. Não foi o Senhor que deixou de lado. Ela escolheu servir a outros deuses, dar ouvido a outros estranhos, e começou a se prostituir, a se entregar e fazendo oração a outros deuses que não tinham poder nenhum. Abriram mão da água da vida, a fonte das águas, e começaram a cavar cisternas que não retinham água. E o Senhor fala com este povo, mas Ele é tão bondoso que Ele dá uma condição: tão somente reconhece os teus pecados, volta para mim. O Senhor ainda está de braços abertos. E sabe o que é interessante? Eu e você somos a noiva. E um dia nós tivemos um encontro com Jesus. Sabe aquela paixão, aquele primeiro amor? Você, seja lá onde for, numa igreja, seja dentro de casa, assistindo algum culto, num PGM, seja lá onde for, você teve um encontro com Jesus uma primeira vez. Eu não sei quanto tempo atrás foi, 10, 20 anos, 5 anos, 1 ano. E houve aquela paixão, sabe? E nós sabemos que um dia, como a palavra do Senhor diz, haverá um encontro com Ele. Ele virá nos resgatar. Ele virá com poder e glória. E esse é o dia do casamento, onde o noivo virá. O problema é que como ele vai encontrar a sua noiva? Pois a igreja é a noiva de Cristo e ele vem buscar a sua noiva, mas eu temo que a noiva está se deitando com outro Deus, com outras coisas, está idolatrando outras pessoas, coisas. Tem se perdido e parado de adorar o Deus verdadeiro, tem parado de se relacionar. Sabe, lá atrás encontramos com Jesus, como eu disse, mas nós não continuamos esse relacionamento. Sabemos que um dia haverá esse casamento, mas o Senhor não quer encontrar uma noiva com a sua roupa cheia de mácula. Ele deseja chegar aqui e encontrar uma noiva pura, santa, imaculada, pronta para o casamento. Qualquer noiva está se preparando para o casamento. Nenhuma noiva se apaixona e deixa de se relacionar com o noivo. Não se preocupa com aquele dia. Quando eu falo de fidelidade toda a prova, eu quero mostrar um péssimo exemplo do povo de Israel foi quanto a isso. Aqui claramente o Senhor compara o noivo com a noiva. E nós somos esse povo hoje. Nós somos a noiva de Cristo. E Ele vem para o casamento. E nós precisamos estar preparados. Precisamos ser fiel a toda a prova para o nosso noivo. Não são as circunstâncias ao nosso redor que vão nos devorar e nos fazer afastar do nosso casamento. Não são os problemas diários que podem nos afastar do nosso noivo. Muito pelo contrário, agora é o momento de nós colocarmos o joelho no chão e clamarmos a Ele, porque Ele está disposto a ouvir nossa oração. Ele está disposto a criar um relacionamento. Meu querido, o Senhor não tem somente a salvação para você. Ele tem a salvação, que isso é indiscutível. A graça é o favor imerecido e é o melhor que nós temos disso. Isso é inquestionável. Porém, depois da salvação, há um relacionamento com o nosso Deus até o dia que Ele virá com poder e glória. O que nós estamos esquecendo é desse relacionamento. Estamos apenas satisfeitos em ser salvos, mas não queremos nos aprofundar com o nosso noivo, com o nosso Deus, sendo que Ele tem um mar de conhecimento e de profundidade com Ele. Querido, não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Não deixe que os problemas adversos tire essa comunhão com o nosso noivo, com o nosso Deus, porque Ele virá, independente do seu estado, Ele virá. Eu oro para que você entenda isso e busque o Senhor hoje o arrependimento. Qual o passo que eu devo dar agora? Curve os seus joelhos, feche os seus olhos e fala: Senhor, eu me arrependo.